Antes de orarmos, vamos primeiro separar um momento para ouvir a palavra de Deus e, em seguida, orar juntos. O crescimento espiritual não acontece por acaso. Você não cresce em sua caminhada com Deus de forma automática. Você cresce quando escolhe, dia após dia, moldar sua vida em torno de Jesus, e não em torno do seu próprio conforto ou dos seus hábitos. A Bíblia nos chama a olhar para Cristo, a observar como ele viveu e, então, a seguir os seus passos. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, está escrito: "Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus." Isso significa que você não foi chamado apenas para crer em Jesus, você foi chamado para pensar como ele, carregar a sua mentalidade, as suas prioridades e a sua postura de total rendição diante do Pai. Se você deseja crescer como cristão, precisa olhar com atenção para a forma como Jesus viveu nesta terra e perguntar: como posso seguir esse exemplo na minha vida diária? Um dos exemplos mais claros que encontramos é a vida de oração de Jesus. Em Marcos, capítulo 1, versículo 35, a palavra diz: "Madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando." A Bíblia não dá detalhes por acaso. Ela diz que era muito cedo, ainda estava escuro. Jesus se levantou, saiu de casa, foi para um lugar solitário e orou. Cada detalhe dessa cena é importante. Isso nos mostra que a oração não era algo casual para Jesus, era intencional. Custava sono, exigia afastar-se das pessoas. Era algo pessoal, focado e real. Por que isso importa para você? Porque o que Jesus fazia logo pela manhã não era apenas um hábito, mas uma revelação das suas prioridades. Ele começava o dia com o Pai. Antes que as pessoas tocassem o seu dia, o Pai já havia tocado. Antes das necessidades, das demandas, do barulho e da pressão, ele já havia se encontrado com Deus. Quando você escolhe orar pela manhã, você faz algo semelhante. A oração da manhã é como colocar o seu dia nas mãos de Deus antes de colocá-lo nas suas próprias mãos. O Salmo 5, versículo 3 diz: "De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando." Existe algo poderoso em começar o dia olhando para o alto e não apenas ao redor. Quando você começa com Deus, torna-se mais fácil perceber a presença dele ao longo do dia. Seu coração naturalmente retorna à oração porque você começou nesse lugar. A oração da manhã também alinha o seu coração com a vontade de Deus. Quando você se apresenta diante dele primeiro, não está pedindo que ele abençoe planos que você já fez. Você está convidando Deus a moldar seus pensamentos, suas decisões e suas respostas antes que o dia comece. Você se torna mais sensível à direção do Espírito Santo porque já se aproximou dele. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, está escrito: "Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas." Quando você busca Deus em primeiro lugar, você coloca sua vida em ordem. Você declara com suas atitudes, e não apenas com palavras, que Deus ocupa o primeiro lugar. Isso cria espaço no seu coração para a paz, a sabedoria e a direção dele. Ter um tempo definido com Deus pela manhã é como ajustar o seu coração para a frequência certa. Você passa a perceber quando ele te impulsiona a encorajar alguém, a falar uma palavra de bondade, a pausar antes de reagir, ou a orar por alguém que vem à sua mente de repente. Muitas vezes, Deus prepara momentos específicos ao longo do dia, o que chamamos de encontros divinos. Alguém pode precisar de uma palavra de esperança, de uma oração ou até mesmo de um simples sorriso. Ao começar com Deus, você se torna mais disponível para ser usado por Ele. E em outros momentos, é você quem precisa de força, consolo ou clareza. A oração da manhã também é o lugar onde você deposita seus bartos antes que o peso do dia recaia sobre seus ombros. Você pode levar seus medos, planos, preocupações e perguntas diante do Senhor.
e, em troca, ele lhe concede paz. Jesus frequentemente se retirava das multidões para orar. Em Lucas capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz: "Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava." Se Jesus, o Filho de Deus, precisava se afastar para orar, quanto mais você precisa disso. Ele não orava por fraqueza humana, mas porque vivia em perfeita comunhão com o Pai e escolheu permanecer assim. Ele ouvia, recebia direção, caminhava em sintonia com a vontade do Pai. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, a palavra nos orienta: "Orai sem cessar." Quando você começa o dia com oração intencional, torna-se mais fácil viver nesse espírito de comunhão contínua com Deus. Seu tempo pela manhã não é o fim da oração, mas o início de uma conversa que continua no trabalho, em casa, no silêncio e nos momentos mais agitados. Que esse seja o seu desejo, ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Que suas manhãs se tornem um lugar de encontro com Deus. Venha com sinceridade, com a palavra, com adoração e com um coração disposto. Agora, vamos orar juntos. Senhor Jesus, a tua palavra em Salmo 118, versículo 24 diz: "Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e exultemos nele." Eu te agradeço por este novo dia. Obrigado pelo dom da vida, pelo fôlego nos meus pulmões e pela oportunidade de me aproximar ainda mais de ti. Eu declaro que a alegria do Senhor é a minha força, como está escrito em Neemias capítulo 8, versículo 10. Jesus, tu és a minha fonte de força. És tu quem me sustenta quando me sinto fraco e sobrecarregado. Hoje volto meu foco e minha atenção para ti. Levanto meus olhos acima dos problemas, das crises de saúde, das dificuldades financeiras, das preocupações ocultas e dos desafios visíveis. Tu és maior do que tudo o que enfrento. Pai Celestial, escolho não viver ansioso pelo amanhã. Tua palavra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz que a tua graça me basta e que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, posso reconhecer minhas limitações sem vergonha, sabendo que o teu poder repousa sobre mim. Eu coloco meus olhos em ti, Cristo Jesus. Em ti encontro favor, proteção e misericórdia que se renovam a cada manhã. Move-te poderosamente na minha vida. Age no meu coração, nos meus pensamentos, na minha família e nas minhas circunstâncias. Guarda a minha mente de pensamentos de medo, desânimo e ansiedade. Eu recebo agora a tua paz, que excede todo o entendimento. Ajuda-me a confiar em ti. Guia meus passos. Mostra-me o caminho em que devo andar. Eu lanço sobre ti todas as minhas preocupações, porque sei que tu te preocupas comigo. Obrigado pela tua misericórdia que cobre meu passado, pela tua graça que me sustenta hoje e pelas tuas promessas que garantem meu futuro. Eu te louvo, te honro e te bendigo. Em nome poderoso de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé. E se você precisa de uma oração especial, deixe seu pedido. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre. Amém.